Seja muito bem-vindo ao Porco, um canal de dois amigos que tem muito para falar e pouco a acrescentar. Eu sou o Sequeiro, trato aqui dos assuntos do Palmeiras e antes de entrar no assunto do vídeo, eu já peço para você que não é inscrito se inscrever no canal, que nos ajuda pra caramba. Também comentar, compartilhar com os amigos, curte o nosso vídeo, porque isso nos ajuda a crescer. A gente está pouquinho a pouquinho crescendo. Nos siga também nas nossas redes sociais. Nós temos o TikTok, o Instagram e o X, @Urupo. E se você não se inscrever no canal, você, na sua pelada, vai frangar pior do que o Fábio nesse jogo contra o Palmeiras. Meus amigos, eu estou de bom humor porque acabou, agora, 20 minutinhos atrás, o jogo Fluminense e Palmeiras no Maracanã. E o Palmeiras, depois de um primeiro tempo terrível, venceu por 2-1. E é sobre esse jogo que eu venho aqui falar para vocês. Bom, o primeiro tempo, rapaz, assim, foi um jogo bem ruim. Né? O Palmeiras finalizou uma única vez para o gol, enquanto o Fluminense finalizou um pouco mais, mas também não foi um time muito ativo no campo ofensivo, né? Saiu muito, foi nos contra-ataques, levou pouco perigo ao gol do Palmeiras, mas ali num vacilo do Facundo Torres, né, que fez um pênalti bem infantil, né, com o Germancano, o Fluminense abriu o placar em 1-0. Já ali, né, caminhando ali para a reta, meio para o final ali do primeiro tempo. E o jogo, até o 1-0 do Fluminense, ele caminhava com o Palmeiras dominando a bola, né, o Palmeiras tinha muito mais posse de bola do que o Fluminense, mas é aquela posse de bola que não leva a lugar nenhum, que fica entre o zagueiro, meio de campo, aí vai para a lateral, volta para o meio de campo e não saía dali. O Palmeiras não chegava no campo de ataque do Fluminense, não chegava perto da área do Fluminense, e isso foi muito preocupante no primeiro tempo, cara. E aí o Fluminense, explorando bem os contra-ataques, roubava a bola, saía em velocidade, conseguiu criar algumas chances, finalizou, mas a maioria das finalizações também sem muito perigo, muita finalização para fora. Se você for olhar as estatísticas do jogo, o Fluminense deu um chute no gol o jogo todo, né, ou seja, bem pouco, né, para um time que teve 17 finalizações, uma só no alvo. Palmeiras, no primeiro tempo, teve uma única finalização, e essa finalização foi no alvo, mas ela só foi gol porque contou com uma falha que não é muito frequente, do goleiro Fábio. O goleiro Fábio, que no Mundial fez um belíssimo Mundial, né? É um goleiro aí já há 44 anos, chamou muita atenção, né? Como ele consegue manter esse alto nível há tanto tempo, né? O Fábio é um goleiraço desde a época do Vasco, passando pelo Cruzeiro, agora no Fluminense. Então não é muito comum que ele cometa esse tipo de falha, né? O Maurício conseguiu ali uma infiltração, um cruzamento do Sousa, que entrou já ainda no primeiro tempo, né, no lugar do Felipe Anderson, cruzou uma boa bola, o Maurício fez até um bom facão, cabeceou, mas cabeceou em cima do Fábio, e aí o Fábio deixou a bola passar no meio das mãos dele, e na única finalização do Palmeiras, já nos acréscimos do primeiro tempo, 1-1. Então um resultado muito injusto a favor do Palmeiras, né, porque pelo que foi o primeiro tempo, assim, não que o Fluminense tenha produzido muito para vencer, mas o Fluminense estava atacando mais, então digamos que 1-0 teria sido o resultado mais justo, né? Mas no futebol isso acontece, né? Contra o Mirassol, o Palmeiras também teve muito mais domínio, finalizou muito mais. Na primeira finalização, no gol do Mirassol, eles fizeram o gol de empate, né? O jogo que acabou 1-1. E aí no segundo tempo, o Palmeiras entrou outro time, né? Voltou o mesmo time que terminou a primeira etapa, né? A única alteração já tinha sido feita, foi o Sousa no lugar do Felipe Anderson, mas o Palmeiras entrou muito mais elétrico, né? Então em 5 minutos o Palmeiras já tinha 3 finalizações, né? E finalizações com perigo, né? Podendo ter ampliado já o placar. Mas o Fluminense queria facilitar a vida do Palmeiras. O Martinelli, né, que é um excelente volante, inclusive o Palmeiras já andou de olho nele, eu até queria que fechasse. O Martinelli errou um passe, e aí o Palmeiras ali, o Vitor Roque rouba a bola, consegue dar um corte no zagueiro e finaliza ali, o Fábio não consegue fazer a defesa, 2-1. Depois disso, o Palmeiras controlou bem as ações do jogo, o Fluminense não conseguiu levar muito perigo, a não ser lá no finalzinho do segundo tempo, já naquela questão do abafa, né, de jogar a bola para a área e tudo mais, mas mesmo assim, como eu disse, né, uma única finalização no gol, então faltou muita pontaria aí dos homens de frente do Fluminense.
E o Palmeiras ainda teve algumas chances ainda de ampliar o placar. O Flaco Lopes teve uma ali que ele recebeu dentro da área, nem chutou, nem tocou, e aí depois tentou um passe de calcanhar. Então, assim, o Palmeiras poderia ter saído com um resultado ainda melhor pelo que apresentou no segundo tempo, né? E aí aquela questão, né? Já não é a primeira vez que a gente vê o Palmeiras fazer primeiro tempo ruim esse ano. Né? Tem sido uma constante, né? São vários primeiros tempos ruins. Aí. Só no Mundial você vê um primeiro tempo ruim contra o Ali, você vê um primeiro tempo ruim contra o Inter Miami, você vê um primeiro tempo ruim contra o Chelsea, né? E em vários jogos, né? Não foram, às vezes o Palmeiras se acerta no vestiário, se acerta para o segundo tempo. E muitos jogos não vão dar essa possibilidade. Né? Então você enfrenta um adversário mais forte que consegue ali um domínio, faz 2-0 no primeiro tempo, e um primeiro tempo ruim você entrega o jogo, né? E tá chegando os mata-matas, né? Então não pode bobear em Copa do Brasil, Libertadores. Então essa questão do Palmeiras não tá indo bem no primeiro tempo, é bem complicado. Né? No ano passado isso foi um problema também, primeiros tempos ou primeiros jogos, né, na questão do mata-mata muito ruins, que acabaram derrubando o Palmeiras aí da Copa do Brasil e da Libertadores. Então o Abel tem que fazer esse time entrar mais ligado de alguma forma, os jogadores entrarem mais ligados. Acho que depois que ele trocou o Felipe Anderson, o time até melhorou, mas não é só um cara que estava jogando mal, né? O time inteiro estava bem ruim mesmo. A boa notícia é que 2 jogos bons seguidos do Vitor Roque, né? Ele não fez gol contra o Atlético Mineiro, na verdade ele até perdendo o gol que ele fez, né? Foi um cruzamento ali perfeito, o Piquerez, ele chegou inteiro na bola, errou o gesto técnico e deu sorte que a bola bateu no zagueiro e entrou, mas ainda assim, mesmo sem o gol, ele jogou bem aquela partida, brigou muito, finalizou bastante, deu muito trabalho para o Lian, e nesse jogo também jogou bem de novo, né? Ele colocou o Facundo Torres na cara do gol ali no início do segundo tempo, brigou o tempo todo, fez o gol dele, né? Roubando bola, indo para cima, driblando, finalizando certinho. Então é uma excelente notícia, né? O Maurício fazendo mais um gol, né? Tem feito muitos gols esse ano, então a gente conta com ele, é um bom meia, né? Tá não é um jogador melhor que o Rafael Veiga, mas é um jogador que está numa fase muito melhor que o Rafael Veiga. E o Sousa ainda não dá para dizer, né, mas está entrando bem. Né? Ele entrou contra o Mirassol, só o terceiro jogo dele, todos vindo do banco, mas me parece ali uma outra cara quando ele entra ali pela esquerda. Né? Não que o Felipe Anderson tenha feito um jogo ruim contra o Atlético Mineiro, não foi. Mas também não foi bom. Tendo um jogador ali mais confiável pela esquerda, talvez seja uma boa notícia aí para o Palmeiras, né? Que agora vai ter que ainda pensar aí no substituto para o Richard Rios, né, que já não jogou contra o Galo, estava escalado, de repente não jogou. Então, muito possivelmente vai ser a única contratação que o Palmeiras vai fazer. E tem que ficar ligado ali no lado esquerdo da defesa, né, cara? Hoje não tinha o Piquerez e o Bruno Fux suspensos, né? O Piquerez machucado, o Bruno Fux suspenso, e jogou ali a dupla dinâmica ali da defesa pelo lado esquerdo, foi o Mikael e o Vanderlan. E por ali o Fluminense achou bastante espaço, principalmente no primeiro tempo. No segundo, nem tanto, porque o Palmeiras dominou mais as ações. Mas o Palmeiras tem que ficar muito atento ali, porque cai muito o nível, principalmente com o Vanderlan. Tá? Tem uma disparidade ali no elenco. Hoje talvez seja a lateral esquerda ali entre o titular e o reserva, né? Uma disparidade de nível muito grande. Hoje é um vídeo mais curtinho, é só sobre Palmeiras e Fluminense, na verdade Fluminense e Palmeiras. Amanhã o Clebinho traz para vocês aí também um pouquinho do jogo do Flamengo, né, contra o Red Bull Bragantino, que já está acontecendo enquanto eu gravo esse vídeo. Para todo mundo que chegou até aqui, gente, muito obrigado e valeu!